Olá a todos, sejam bem-vindos a uma nova edição da revista Caminho a Seguir e, como é habitual, com uma nova edição temos também uma nova conversa, uma nova entrevista e, naturalmente, um novo convidado. Temos connosco hoje uma pessoa que vou apresentá-la antes de apresentar mais em pormenor à frente, mas falar em três facetas. O cidadão, Vítor Hugo Salgado, o político, Vítor Hugo Salgado, mas também, e é aquilo que nos une, que nos liga e a razão desta conversa, o escoteiro, Vítor Hugo Salgado. Vítor Hugo, a revista Caminho a Seguir agradece-lhe naturalmente a disponibilidade, queria cumprimentá-lo, saudá-lo e perguntar: está tudo bem? Está tudo ótimo. Antes de mais, sou eu quem agradece efetivamente o convite para estar presente nesta rúbrica e para, de certa forma, poder, de uma forma humilde, contribuir para aquilo que será a vossa publicação. Ok, muito bem. Vou então fazer uma pequena apresentação. Vítor Hugo Salgado tem 47 anos, é da casta de 77, por isso somos os dois da casta de 1977. Do extenso currículo, obviamente que vou só elencar aqui alguns aspectos. É licenciado em Direito, é Presidente da Câmara Municipal de Vizela desde 2017, entre vários cargos foi assessor do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva, foi também deputado na Assembleia da República, foi Presidente da Associação Académica de Coimbra, foi também, e é isto que nos liga, foi escoteiro no agrupamento 279 de São Miguel de Vizela e digamos que a sua carreira escotista atingiu o auge quando em 2019 se associou à Fraternidade Nuno Álvares. Em 2019, quando se associou à Fraternidade Nuno Álvares, fez a sua renovação de promessa na Igreja de São Miguel de Vizela, onde tinha feito as suas promessas quando foi escoteiro, mas Vítor Hugo Salgado escolheu fazê-lo devidamente uniformizado, numa cerimónia pública e bastante preenchida, porque era a Eucaristia de encerramento do acampamento regional que a FNA fez aqui em Vizela, com todo o cerimonial em vigor. Poderia não o fazer desta forma, mas escolheu fazê-lo desta forma. Pergunto-lhe, porquê é que quis fazer, digamos, a renovação da promessa desta forma? Em primeiro lugar, se eu iria fazer a renovação da promessa, eu acho que o deveria fazer tal como todos os outros e dentro de um contexto que habitualmente quem vai fazer a renovação da promessa o faz. Apesar de ser Presidente da Câmara, gosto de fazer como os outros. Para além disso, achei importante fazer desta forma, porque na realidade é também um sinal demonstrativo daquilo que é a minha correlação com o escotismo, neste caso, depois do CNE com a FNA, e demonstrando efetivamente neste sinal aquilo que será efetivamente a importância, a relevância, a minha demonstração de tudo aquilo que eu acredito e, de certa forma, passar também uma mensagem à comunidade do quanto eu, do ponto de vista pessoal, valorizei o percurso que tive no escotismo e valorizo tudo o que é feito no escotismo neste momento, quer no CNE, quer na FNA. Muito bem. Quem nos segue provavelmente estará a ver que estamos num cenário diferente. As conversas, as entrevistas anteriores são feitas numa sala, mas esta está a ser feita ao ar livre e num cenário magnífico. Nós estamos nos Passadiços de Vizela, uma obra que foi recentemente inaugurada e, embora digamos que aqui no nosso alinhamento de questões mais ligadas ao escotismo não estava esta, mas eu não resisti em perguntar, e aqui no papel de Presidente, Sr. Presidente, após este curto tempo de inauguração, qual é que é a imagem e qual é que é, digamos, o balanço, e é que já é possível fazê-lo, da adesão das pessoas a esta magnífica obra e estes passadiços tão bonitos? É um balanço francamente positivo. Nós aqui estamos num dia da semana e já verificamos que, na realidade, são inúmeras as pessoas que estão a percorrer neste momento os passadiços. Da mesma forma que ao fim de semana se verifica uma adesão muito significativa, quase que massiva, de vinda à Vizela, não só de pessoas que circulam aqui nos passadiços e que pertencem a Vizela, mas muitas pessoas de fora. Quer dizer que é uma aposta ganha. Foi uma aposta que foi difícil, do ponto de vista da mensagem inicial, onde haviam algumas pessoas que questionavam esta aposta, onde diziam que na realidade se calhar era melhor utilizar este dinheiro para tapar os buracos das estradas ou outra coisa que possa... A verdade é que o dinheiro do quadro comunitário tem que ser para o fim que está destinado
e ele só poderia ser utilizado para este fim, e na realidade foi para este fim que ele foi feito. E depois dessas discussões o que acontece é que toda a gente já chegou à conclusão que isto é uma grande mais-valia. Uma grande mais-valia para os vizelenses e a qualidade de vida que traz, uma grande mais-valia para o turismo, porque na realidade nós neste momento temos milhares e milhares de pessoas que acabam por vir a Vizela, circular nos passadiços, utilizar o comércio tradicional, a restauração, daí que na realidade tem sido um grande sucesso. Digamos que aqui podemos considerar que é o início ou o fim, depende do ponto Claro. de vista, e que é a cascata. Aqui a cascata de Rompecias, como assim poderemos denominar, é sem dúvida o fim ou o início, depende do momento em que entramos nos passadiços, e é sem dúvida o fim de um percurso que, na minha opinião, e depois de já ter percorrido diversos passadiços, permite perceber que são distintos. Primeiro, é um passadiço que se faz facilmente. Segundo, é um passadiço que na realidade vai por vários momentos. Nós neste momento estamos num espaço que parece quase que florestal. Antes de chegar a este espaço, passamos por um espaço onde se sente que estamos no campo, com um caráter agrícola, com os animais. E antes disso mesmo, começamos no centro urbano, onde sentimos que efetivamente o passadiço está mesmo dentro do centro urbano, nos antípodas ao que estamos neste momento. Daí que é uma obra que nos custou cerca de 1.800.000 euros, foi-nos financiado pelo anterior governo na ordem de 1.600.000 euros, tem um custo e um investimento para a Câmara na ordem dos 200.000, que é um valor praticamente incipiente face àquilo que são as repercussões da sua existência. Claro, e está aqui um excelente espaço também para os escoteiros virem cá fazer atividades. Aqui os escoteiros têm um papel muito importante. A Câmara fez uma parceria com os escoteiros, não só com os escoteiros, com o AMAS e com os bombeiros, mas neste momento quem trata dos passadiços são os agrupamentos do CNE do Concelho de Vizela. A Câmara ofereceu todos os equipamentos para que eles possam tratar da área envolvente dos passadiços, dá 2.000 euros por ano, e os escoteiros dos diversos agrupamentos é que na realidade definiram um espaço para cada um deles à sua responsabilidade, e são eles que fazem a intervenção, são eles que fazem a manutenção, são eles que fazem a limpeza. Certamente também em parceria com os núcleos da FNAI existentes, não é? Que Sim, se sem associam dúvida. aos agrupamentos. Sem dúvida. Falámos há bocadinho então do seu percurso escotista, aqui no agrupamento 279 São Miguel de Vizela. Pergunto-lhe, há algum momento da sua vida escotista, ou vários momentos, quer a que passou no CNE, e até talvez já depois de estar na FNA, quer de um lado, quer do outro, algum momento, alguma memória que queira partilhar connosco, que o marcou particularmente? Eu tenho diversas memórias, mas acho que o que eu levo de escotismo é num global, naquilo que nós aprendemos, na forma que aquilo nos marca pela positiva, aquilo que nos altera do ponto de vista pessoal e identitário. Logicamente que isto vai sendo a cada fim de semana, a cada acampamento, a cada momento, e tendo o expoente máximo num ou noutro momento, onde eu poderia destacar aqui, por exemplo, aquilo que foi o Jamboree em Vila Verde, que tive a possibilidade de participar, e onde se vê o expoente máximo do espírito de escotismo nas suas mais diversas vertentes, e associado, sem dúvida, àquilo que é uma partilha transversal, não apenas e só circunscrito ao nosso concelho, não apenas e só circunscrito a esta região, mas de forma bastante alargada. Agora, o escotismo marca-nos mais enquanto pessoa e enquanto, entre aspas, alguém que cresceu, aprendeu um conjunto de hábitos, aprendeu um conjunto de princípios e que na realidade acabam por se repercutir naquilo que é a nossa vida. Aqui no Concelho de Vizela existem agrupamentos do CNE e núcleos da FNAI em várias paróquias, em várias comunidades. De que forma analisa a importância do escotismo no seio de uma comunidade? Acho que é muito importante e muito relevante. Analiso a importância daquilo que é a intervenção diretamente na pessoa, no escoteiro, na família, e aquilo que é depois eles todos juntos no todo para a comunidade. No caso da pessoa, acho que devemos ir buscar aquilo que são efetivamente a essência do escotismo, através daquilo que na realidade terá sido a base da criação por parte de Baden-Powell, e daí, quando o escotismo foi criado, os seus fundamentos estão praticamente atuais e têm uma forte relação com a comunidade.
isto é, na medida em que vai ajudar as crianças, na medida em que vai ajudar os jovens, na medida em que vai ocupar o seu tempo para questões de bem, ao invés de ocupar o tempo noutras coisas com maior futilidade e sem qualquer tipo de aprendizagem. E isto, se é um dos princípios e uma das essências que está subjacente à criação do escotismo, continua atual e associado, sobretudo, àquilo que na realidade, e na minha opinião, e bem que o escotismo se foi adaptando e que ganha muito mais valor. Não só, apenas e só, pelo aquilo que é a definição daquilo que é a personalidade do escoteiro, mas sobretudo porque na realidade, nos tempos em que vivemos, em que as pessoas estão cada vez mais fechadas em casa, em que na realidade estamos mais habituados a viver em apartamentos, em que o isolamento do computador, em que não há contacto com a natureza. A dificuldade, se calhar, de assumir compromissos com o bem do comum, não é? É, e o comum, eu acho que o escotismo faz isso mesmo. Por um lado, leva as pessoas e os jovens, sobretudo, ao contacto com a natureza, que praticamente parte deles nunca o tem, leva à partilha, leva à vivência em grupo, leva a retirar do habitat pessoal, e daí que eu acho que não apenas e só para Vizela, em Vizela também, porque temos diversos agrupamentos com uma forte vivacidade, mas a importância do ponto de vista da formação das pessoas, daquilo que vai para além da escola, daquilo que vai para além do isolamento, daquilo que vai para além dos hábitos que muitas das vezes se alteraram e nos levam para uma vida em que o escotismo pode abrir de uma forma completamente distinta. Em 2019, como já referimos, aderiu então ao projeto que a FNAM oferece. Pergunto-lhe, do seu ponto de vista, como é que avalia este projeto que a FNAM oferece a todos aqueles adultos que por razões diversas da sua vida não podem continuar no ativo no Corpo Nacional de Escutas, que tem a missão de educar crianças e jovens para a vida adulta segundo um método escutista, mas estes adultos que pretendem continuar a viver os ideais escutistas e, ao fim e ao cabo, estarem dispostos a assumir compromissos e a servirem as suas comunidades. De que forma vê este projeto que a FNAM oferece? Eu acho que é extraordinário, porque na realidade o que eu sentia muitas das vezes no passado é que muitas das pessoas que saíam do CNE saíam porque não estavam a ter o devido enquadramento no CNE, apesar de continuarem a gostar do escotismo, apesar de continuarem a valorizar os seus princípios, apesar de continuarem a valorizar as suas atividades. Conclusão, a FNAM vem criando um equilíbrio e vem criando condições para que, na realidade, aqueles que saíram, por vários motivos da vida, possam agora aqui ter uma integração e reviver e valorizar aquilo que foi uma aprendizagem de outros tempos e, por outro lado, criar condições também para trabalhar em comunidade e apoiar efetivamente aqueles que, na realidade, são os seus pares dentro daquilo que é a sua comunidade. Dr. Hugo, dizemos que um escoteiro na política, ou seja, um escoteiro quando entra para a política, quando assume cargos de relevo, que contribui para o melhoramento da referida política, não é? Na medida em que, ao ir para a política, transporta com ele valores que aprendeu, não é? E que poderá melhorar a política. Mas há quem pense precisamente o inverso, ou seja, há quem defenda que um escoteiro adquire determinados valores e, ao entrar no mundo político, digamos assim, que perde esses valores e que se deixa envolver por tudo aquilo que a política proporciona. Na sua opinião pessoal, qual é a sua opinião pessoal sobre este assunto? A minha opinião é, na verdade, o que se verifica é que estamos a falar de pessoas. O escoteiro que entra para a política e que perde os valores, o escoteiro que entra para a política e mantém os valores. E da mesma forma que nós falamos de pessoas, eu acho que pode haver esses dois tipos de pessoas, o que perde e o que não perde. Na minha ótica pessoal e naquilo que eu tenho como experiência própria, eu levei para a política aquilo que eram, na realidade, os valores do escotismo. E posso dizer isto, e não o digo, como é lógico, de ânimo leve, porque, na realidade, quem olhar para o meu percurso ao longo dos últimos 6 anos na Câmara Municipal de Vizela e tiver um olhar atento sobre aquilo que são as nossas iniciativas, sobre aquilo que são as nossas atividades, sobre aquilo que, na realidade, é a ação do Executivo Municipal, percebe que, a determinados momentos,
aquilo que são os princípios do escotismo estão presentes. Por exemplo, este passadiço que nós estamos aqui neste momento a percorrer é prova clara da importância que o escotismo teve na minha vida, porque na realidade estes passadiços entroncam perfeitamente na valorização da natureza, no reconhecimento da natureza, no criar condições para que os vizelenses e outras pessoas de fora possam contactar com a natureza. E daí que este é um dos muitos e dos diversos exemplos do ponto de vista social, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da estruturação de um conjunto de áreas de intervenção. Eu acho que está, de certa forma, direta ou indiretamente, subjacente àquilo que, na realidade, são os princípios mais importantes do escotismo. Muito bem. Como é sabido, nós temos vários autarcas que assumem funções, e não só. O anterior Ministro da Educação foi um escoteiro de relevo, aliás, com cargos regionais, e há outros também que podemos aqui elencar, mas realmente ainda bem que é assim, e esperamos que continue assim, e aqueles que pensam o contrário que ficam convencidos que não é mesmo assim. Vivemos tempos novos, não é? De profundas mudanças. Temos, pelo menos, dois grandes conflitos. Obviamente estamos a falar da guerra na Ucrânia e estamos a falar também do conflito entre Israel e a Palestina, e pelo menos estes dois, que são os mais falados, já causaram milhares de mortos e muita dor, mas também nos trazem, digamos, muitas incertezas, não é? Muitas incertezas no futuro. Por outro lado, temos fenómenos como o populismo, como o extremismo, que têm vindo a ganhar dimensão relevante num panorama mundial, num panorama europeu, mas muito em particular também no nosso país. Digamos que, com tudo isto, o papel dos políticos, ou a responsabilidade dos políticos, é muito maior neste momento. Mas também, se calhar, é muito importante a responsabilidade dos cidadãos em serem cidadãos esclarecidos, terem opções e poderem também ser ativos e interventivos. Considera que o movimento escotista, que pode ajudar e pode contribuir a construir, digamos, identidades e personalidades mais fortes, mais vincadas, digamos, mais ação, interação e esclarecidos? Acha que o escotismo pode dar este contributo? Eu acho que é uma coisa muito importante. A primeira coisa que nós temos que ver é que as duas situações que colocou, o extremismo político e, entre aspas, muitas das vezes as ditaduras construídas na base desse extremismo político, estão subjacentes àquilo que estão neste momento em curso as guerras, quer aqui às portas da Europa, quer nos mais diversos pontos do globo. E daí que, se estes dois pontos, os mortos, as guerras, as dificuldades na família, na vida das pessoas que aí residem, estar associado a este extremismo político, é muito importante que as pessoas percebam que isto existe. É muito importante que as pessoas percebam que, na realidade, aquilo que nós temos neste momento, a democracia que agora comemora os 50 anos do 25 de Abril, não é um dado adquirido. Não é um dado adquirido. É algo que, na realidade, e na minha opinião, tem que ser trabalhado, tem que ter consistência, tem que ter, efetivamente, uma verdadeira percepção pessoal e social, que isto não é um dado adquirido e que pode, a qualquer momento, ser subvertido. Nós sabemos que na Rússia, a última votação para a eleição do presidente foi objeto de acompanhamento quase de armas, onde o livre voto não aconteceu, onde, na realidade, pessoas que eu conheço que vivem nesse país dizem que existe liberdade, mas o Google tem algumas limitações, existe liberdade, mas ninguém pode falar no regime, existe liberdade, mas nós não podemos fazer tudo o que queremos. Afinal, não existe liberdade. Afinal, não existe liberdade. E aquilo que nós ganhamos há 50 anos atrás e que pensamos que é um dado adquirido para o futuro, num país aqui bem perto, quase nós podemos ir de carro, não existe. Então isto deve-nos levar para um momento que é muito importante, que é um momento de reflexão. Uma reflexão, por um lado, naquilo que são os políticos, uma reflexão, por um lado, daquilo que é a população. Do ponto de vista dos políticos, é tentar cada vez mais
exaltar o seu trabalho pela positiva. Eu acho que quanto mais forem positivas as ações dos políticos, mais credibilização haverá da classe política. Por outro lado, eu acho que a própria população tem uma função importante, seja o escotismo, sejam as associações de caráter desportivo, de caráter cultural. Eu acho que todos nós devemos perceber que na realidade estamos num momento de mudança de paradigma. As últimas eleições são prova disso. Eu, a seguir às últimas eleições, disse que sempre que tiver a possibilidade de falar nisto, irei falar, da importância de, na realidade, termos presente que a democracia não é um dado adquirido, que as pessoas se devem dedicar a avaliar tudo que na realidade são as opções políticas que se deparam nas eleições e tentar fazer um espelho, um reflexo daquilo que pode ser a sua decisão e aquilo que pode ser o futuro do nosso país. E preocupa-me o fenómeno de partidos muito populistas que dizem tudo e o seu contrário, que ganham um peso e uma expressão enorme e que nós sabemos que rapidamente, se conseguirem alcançar o poder, podem converter o nosso país de novo numa ditadura, única e exclusivamente com a alteração da Constituição da República e a alteração de um conjunto de regras que nós estamos habituados a tê-las diariamente e que podem ser efetivamente perdidas. Daí que isto preocupa-me muito sinceramente e leva-me a que sempre que possível falo nisto. Peço que as pessoas participem nos atos eleitorais, que as pessoas participem, mas antes de participar nesses atos eleitorais que se esclareçam, que tenham a verdadeira percepção do que estão a fazer e, na realidade, o reflexo daquilo que pode vir a ser a sua decisão e o todo da decisão da comunidade, a decisão dos portugueses no futuro do nosso país. Muito bem. Vitor Hugo, podemos estar aqui umas horas a conversar, aliás, claro porque os passadiços ainda têm mais uns quilómetros a fazer, não é? Mas tudo tem um tempo e, portanto, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Para terminar, perguntava-lhe, quer deixar alguma mensagem aos escuteiros no geral e talvez aos escuteiros da FNA em particular? A mensagem que eu gostaria de deixar, em primeiro lugar, agradecer esta entrevista novamente ao Carlos e na sua pessoa à FNA e a todos aqueles que efetivamente consigo têm trabalhado nos mais diversos níveis, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista nacional. Ao escotismo, a mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de quem esteve dentro do escotismo, quem esteve fora e quem neste momento está de uma forma diferente, se assim poderemos dizer. Porque na realidade o trabalho que o escotismo tem vindo a ser feito ao longo da sua história é um trabalho muito importante, muito relevante e que tem cada vez maior relevância atendendo às alterações sociais. E nós temos uma verdadeira percepção da importância e da relevância do trabalho que é desenvolvido pelos escoteiros no nosso país, muito mais do que os próprios escoteiros, se calhar, porque estamos a ver de fora. E era isto, se eu tenho essa visão, era dizer que devem continuar na senda daquilo que são as vossas atividades, na senda daquilo que é o cumprimento dos vossos princípios, porque na realidade são efetivamente uma instituição, se assim poderemos dizer, que fazem falta e que vão fazer falta no futuro do nosso país por tudo de bom que trazem a ele. Muito bem. A revista Caminho a Seguir agradece naturalmente ao escoteiro Vítor Hugo Salgado, ao político, ao Presidente da Câmara Municipal de Vizela, ao cidadão, este tempo que passámos aqui, neste magnífico cenário. Desejamos-lhe naturalmente todas as felicidades para todos os projetos que têm a decorrer e todos que possam eventualmente no futuro aparecer, que sejam um sucesso. A todos aqueles que nos seguem, despedimos-nos naturalmente, até uma próxima conversa. Lembrar que esta entrevista será, digamos, transcrita na revista em suporte papel e que estará disponível a quem a quiser adquirir. Até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigado.